O mangá mais racista e polêmico de 2024 tem nome e ele se chama Drama Queen, um mangá onde é basicamente ódio gratuito por uma raça específica e sim, lembra muito o negócio do Bigodudo, mas como já dizia Jack o Estripador, vamos por partes. O capítulo 1 começa com a protagonista Nomato, uma garota de 17 anos irritada com os aliens, dizendo que os mesmos salvaram a Terra de um asteroide que estava indo em direção à Terra. Por causa disso, os aliens se mudaram para a Terra e vivem normalmente, com até humanos tendo relações românticas e calientes com os aliens. Mas, bom, isso é só a superfície do negócio. Os mesmos aliens são mal educados, recebem tratamentos especiais e se acham intocáveis. A prota fica irritada com todos esses pontos, mas ela não pode falar nada, senão pode dar muito ruim. A coisa não melhora quando vai para o seu trabalho, já que seu chefe é um alien escroto, que bate nos funcionários e ele fica impune disso. Ele bate sem querer em um cara e o alien recebe um esporro. Depois os dois falam que odeiam esses aliens e gostariam que todos sumissem. A de dentes afiados fica irritada, porque tá na miséria, então acaba indo pra praia para pescar o almoço e encontra Kitami. Papo vem, papo vai, os dois se entendem melhor e descontam suas frustrações em aliens de areia, em um quadro bem bonito até. Por falar nisso, a arte desse mangá me lembra um pouco a de Jujutsu Kaisen Chainsaw Man em alguns pontos. O Kitami fala que odeia os aliens porque um deles bateu no carro da família dele na infância, assim mandando de base a família toda dele. O mesmo alien fugiu e a polícia não se deu o trabalho de procurar um culpado, assim fazendo vista grossa para não causar problemas para os aliens. O cara até suspeita que o meteoro nunca existiu e o plano dos aliens é uma invasão passiva. No dia seguinte, Nomamoto leva outro soco do patrão, mas com um detalhe: esse alien fica passando um spray refrescante e estava prestes a fumar. O problema é que esse spray é altamente inflamável e acaba indo de base. A Nomamoto não conseguiu fazer nada por conta do choque. Por causa disso, os outros culpam ela por não pedir ajuda e acaba sendo demitida. E bom, o Kitami aparece na porta dela com um cadáver de alien. Pode ter sido por um motivo idiota, mas o ponto é que o bicho tá sem vida. E o cara fala que não vê os aliens como uma pessoa, um ser senciente e racional. No final, não daria para se livrar do corpo dele por conta de um mau cheiro extremo. Então o plano foi os dois o devorarem. Foi uma solução bizarra, mas eficaz. Ela até fala pro Kitami mandar de base os aliens e a Nomamoto comê-los todos os dias até exterminar todos os aliens da Terra. Isso daria em média 55 anos. E o pior é que os dois não se sentem culpados e pensam em realmente fazer isso. Assim, encerrando o capítulo 1, e no resto dos 4 capítulos adiante vou falar os pontos mais importantes. Em uma semana, os dois conseguiram mandar de base 15 aliens. Vemos o passado do Kitami, que dizia que iria mandar ele e sua família para a Lua, já que o mundo ficou mais tecnologicamente avançado com os aliens. E isso me retorna os traumas. Eles até estavam tomando cuidado em dissolver os corpos, mas um satélite pega eles, mandando um dos aliens de base. E aqui vemos um novo personagem importante, que foi atrás dos dois e, bom, o Iglaskar quer recrutar os dois para sua quadrilha de extermínio de aliens. Seguinte, tem uma galera que odeia aliens e querem eles em caixões. Então eles contratam essa quadrilha para mandar de base e receber uma grana. Um lame apimentado aqui, uma ameaça ali e a dupla dinâmica acaba na quadrilha. E já tem um alvo. E resumindo ainda mais o resumo, os dois enganam um agente que estava com eles e mandam de base uns 6 aliens. E todos acabam na barriga da Nomamoto. Não sobrou nem os ossos dos aliens no quarto. E no capítulo 5, que é o último até o momento, a agente não acaba descobrindo qual é o método que os dois usam para mandar de base os aliens. O alvo deles aparece e consegue contratar a Nomamoto para sua própria gangue. Ela aceita porque ela só quer devorar os aliens. Isso seria mais fácil do que ficar mandando de base com o Kitami. O próprio Kitami não aceitou o acordo e não acredita que a mina fez isso com ele. A Nomamoto só faz as coisas que são melhores para ela no momento. Com isso, ela vai ter mais comida. Esse é o objetivo principal dela até o momento. Não importa se seu cúmplice será mandado de base. E o capítulo 5 acaba com esses dois decidindo
dizendo que irão mandar de base os outros aliens e a própria Nonamoto. Eu não falei tudo nos mínimos detalhes do capítulo 2 pra frente, porque eu quero que vocês vejam por conta própria e tirem suas próprias conclusões. E agora a parte mais racional desse mangá. Seguinte, esse mangá retrata os aliens como os vilões dos vilões, enquanto colocam uma quadrilha e dois idiotas como os mocinhos da história. Mas, mano, isso não é diferente do negócio do Bigodudo, porque pensa comigo, todo russo é brabo? Todo brasileiro é favelado? Não! Não são todos os aliens que são escrotos. Os vizinhos da Nonamoto são irritantes, mas não significa que são monstros. No mangá, só mostra os aliens babacas e generalizando. Os próprios protagonistas botam a culpa de tudo que aconteceu na vida deles como culpa dos aliens. No caso do Kitami, faz sentido ele sentir ódio, mas não justifica ele querer mandar de base todos os aliens do planeta. E no caso da Nonamoto, ela só sente um ódio geral sem motivo direito. A vida dela é ruim por culpa dela, não por culpa dos aliens. Não foram os aliens que fizeram ela ter pouco dinheiro. Não foi os aliens que fizeram ela trabalhar em um emprego ruim. Ela culpar os aliens é apenas uma desculpa para ela mesma não se culpar. No mangá, só vimos aliens babacas, mas eles realmente poderiam ter salvado a Terra do meteoro. Eles evoluíram a tecnologia humana e tem aliens ferrados também. Os vizinhos da Nonamoto são um exemplo disso. Eles não estão em um apartamento de luxo e podem ter aliens que sejam bons samaritanos, aliens médicos, aliens advogados e aliens professores. O ponto é que devem existir aliens de boa nesse mundo, mas eu não duvido que o mangá vá para o caminho totalmente oposto e só retratar aliens como babacas. É um mangá com uma mensagem racista? Sim, em partes, mas também não é um absurdo. Não teve nenhum palavrão, por exemplo. Acho que o autor ou autora, sei lá, só estava precisando chamar atenção e vender seu projeto. Então foi por um lado mais apelativo. Agora só resta esperar para ver como vai ser o desenvolvimento dessa história. Que nem Dan. Por cima, é a história de um cara que perdeu o pau e tem lutinhas. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo aleatório. Falou!